Eu não sou parteiro, mas eu adoro falar do nascimento da filosofia. Por isso, fica aqui. Essa aula vai ser maravilhosa, vai ser deliciosa. Acabou a brincadeira, vamos direto agora ao que interessa. O que é filosofia e por que ela nasceu aqui no Ocidente e não lá no Oriente. O que é filosofia? É uma palavra composta por outras duas palavras menores. Philos e Sophia, o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. E a filosofia, quando nasce, ela incorpora uma gama de conhecimentos, porém, ela bota nesses conhecimentos uma forma lógica. Então, beleza, olha só, a geografia do nascimento da filosofia, olha que legal. Aqui é a Grécia, em cima a Macedônia, aqui a ilha de Creta, do mito do Minotauro, embaixo a África subsaariana e o continente africano, pra cá, onde a parte mais importante é aqui, o começo da Turquia, onde vai nascer a filosofia mesmo. Então, aqui vai ser Atenas e pra cá vai ser aonde a filosofia vai nascer. Até porque essa região aqui é onde fica Mileto, na Turquia, onde de fato nasce a filosofia. A filosofia ela vai nascer nas colônias orientais. Dentre elas, a primeira, Mileto, que é o berço da filosofia. Depois a gente tem o que? A Itália Meridional, que a Itália parece uma bota, né? Então a parte de baixo da bota, perto do calcanhar, é a Itália Meridional. Pitágoras passou por ali. E claro, mais à frente, Atenas, uma das cidades mais importantes do mundo, é onde a filosofia vai criar mais força ainda e mais estrutura. Sobretudo com quem? Sócrates. E claro, naquela época, Atenas era considerada a capital da liberdade. Olha o que está escrito ali, ó. As colônias alcançaram o primeiro bem-estar, favorecendo o surgimento da filosofia. Ou seja, você conseguiu acumular um certo capital, não precisa tanto se preocupar com a sobrevivência, você consegue pensar, refletir e questionar algumas coisas na realidade. Olha só que legal, olha, a polis e a liberdade. Polis, o que é polis, né? Grego. Cidade-estado. É tipo uma cidade com cara de país e um país com cara de cidade. Claro que também a evolução governamental ajudou a transição de um governo aristocrata para repúblicas de governo e também uma liberdade de pensamento, ou seja, uma política começando a ficar cada vez mais descentralizada que vai favorecer a liberdade. Transformações econômicas. É claro que essa transição da economia agrícola, artesanato e comércio vai favorecer o quê? Aquelas colônias que eu te falei lá, que ficavam ao redor dos helenos, que não era Grécia naquela época, eram os helenos. Por isso que Alexandre o Grande vai fazer o quê? A helenização. Conteúdo. Explicar a totalidade das coisas e o ser. Como eu aprendi, acho que até foi com os escolásticos, somente o ser é o agente da ação. Somente o ser é o agente da ação. Ah, o STF é tal coisa. Não, você tem que dar o nome da pessoa, porque o STF é uma abstração. Ele não faz nada. O método é o quê? Uma explicação racional, argumentação da razão, motivação lógica. E o princípio fundamental dela é o quê? A busca pelo princípio de todas as coisas. Exemplo, Tales de Mileto. Ele começou a olhar para todos os lados e falou: opa, tem água, tem vida, não tem água, não tem vida. Essa umidade, hein? Tem alguma coisa nessa umidade, hein? Essa umidade é tudo. Tudo é água. Água é tudo e tudo é água. É isso. O princípio fundamental é a umidade. De fato, a filosofia tem objetivos análogos à religião e à ciência, e a ferramenta da filosofia, o que é a razão, o racional, o raciocínio. A mesma coisa. As influências literárias ocorreram em relação à filosofia, né? Homero e Hesíodo influenciaram a sociedade, com a Odisseia e a Ilíada de Homero, e a Teogonia de Hesíodo influenciaram a sociedade, como a Bíblia e a Torá influenciam muitas sociedades. Tem uma originalidade no pensamento grego filosófico. Por quê? Existiam textos de sabedoria na Grécia há muito tempo, só que nenhum filósofo acenou para eles. Só foram acenar para esses textos, esses filósofos gregos, depois de Alexandre o Grande promover a helenização, ou seja, a disseminação da cultura grega pelo mundo. E só para poder ser justo, os povos orientais eles possuíam textos de sabedoria, mas não através de uma razão pura, desse método. E um benefício da filosofia para os próprios gregos é que eles deram uma forma lógica, racional para muitos conhecimentos já existentes. Olha que legal, uma linha do tempo da filosofia, com mais de 1000 anos. Ela vai nascer no século VI, ou seja, 500 e pouco antes de Cristo. Depois ela vai ganhar corpo com um período naturalista, com foco na natureza, lembra? Tudo é água. 3, ali ó, período humanista, foco no ser humano, que aí vai vir com Sócrates. Ele vai pegar esse ângulo assim, ele vai fazer assim, ó. Ele vai virar agora para dentro do homem, ele vai investigar quem investiga. Número 4, grandes sínteses de quem? Platão e Aristóteles, lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles foram um mestre do outro, e no caso de Aristóteles ele também foi mestre de Alexandre o Grande, Alexandre Magno.
E depois a gente já tem Alexandre. Olha que legal, por causa das escolas helenísticas. Lembra da helenização? Número 6, período religioso, vétero-pagão. E depois ali, olha só, em 529 depois de Cristo, você vai ter um fim dessas escolas todas que eu falei. Por quê? Justiniano vai decretar o fechamento das escolas pagãs. E aí marcou que o fim de um período enorme, de mais de 1000 anos, dessas escolas de filosofia. E aí você vai ter a filosofia cristã, você vai ter Santo Agostinho, depois de um bom tempo você vai ter São Tomás de Aquino, e aí só depois que você vai ter o primeiro corte com a religião, que é o Renascimento. E aí, depois de uns 200 anos mais ou menos, você vai ter um corte mais profundo ainda com a religião, que vai ser o Iluminismo. De nada.